eu precisei realizar um grande sonho na minha vida para entender que não mudou nada. E é com esse tema que eu quero conversar com vocês hoje. Vamos ver se vocês já tiveram essa sensação. Vocês sonham com algo, seja material ou seja de experiência de vida, e aquilo para vocês, assim, toma uma proporção no sentido de desejar aquilo tão grande que às vezes, na mesma proporção do querer, a gente sente também que não vamos conseguir. Então, às vezes a gente tem a sensação de que ou vai demorar muito, ou a gente não tem os recursos e só um milagre traria aquilo pra gente. A gente fantasia tanto o nosso sonho que de fato a gente não caminha e não faz os passos para chegar até lá. A gente meio que desiste por causa do desânimo. Já tive vários sonhos frustrados aí na minha carreira, na minha carreira de vida. Já tive vários sonhos que não realizei e perdi a esperança de realizar, porque pra mim parecia impossível. Então, assim, eu vivi esse padrão um período, né, de sonhar com algo, mas ao mesmo tempo não achar que seria possível dentro da minha situação atual. Mas acontece, gente, que essa sensação de angústia era acompanhada também de uma expectativa de mudança de vida. Eu imaginava assim, quando eu conseguir isso, a minha vida vai ser maravilhosa, eu não vou me sentir mais tão de determinado jeito, então assim, eu vou ser outra pessoa. E eu ficava fantasiando com isso. E eu nunca realizei esses sonhos, né, inicialmente. Algumas coisas eu ia conquistando na vida. Por exemplo, eu tava aqui, vamos lá, no patamar da minha vida. Eu tinha sonhos grandes aqui que eu ficava fantasiando. Mas em compensação, eu também fui realizando coisinhas que me tiraram daquele patamar, sabe? Por exemplo, eu consegui chegar até aqui e realizando coisas assim que eu conseguia realizar, seja com fruto do trabalho, seja com circunstâncias da vida. E eu pensei assim, peraí, eu não tô do mesmo jeito, já evolui bastante. Mas por que as coisas que eu quero tanto, eu não consigo? Não consigo alcançar. O que tá acontecendo assim? E tem coisa que assim, eu consegui na minha vida que eu percebi que era sonho de outras pessoas, assim. A pessoa falava assim, nossa, meu sonho, isso e tal, e a pessoa não conseguia uma coisa que aconteceu pra mim assim, ó. Inevitavelmente na vida aconteceu comigo. Aí eu fiquei, ué, por que foi fácil pra mim e difícil pra minha colega? E por que tem coisa que pra minha colega é tranquilo e pra mim difícil? Tem alguma dinâmica aí, alguma coisa. Então eu tinha esse questionamento, mas vida que segue. Quando eu comecei a me dedicar ao autoconhecimento, a entender a vida, a entender a mim mesma, algumas coisas eu fui dando um passo atrás, sabe? Eu comecei a ter contato com o desapegar mais das coisas materiais. Não foi de uma forma saudável, tá? Eu fiquei muito espiritualizada, muito assim, o meu reino não é desta terra, e fiquei assim, muito desapegada das coisas materiais. A gente tem essa fase, né? Sempre tem uma fase de extremo, né? Eu acho que pra chegar no caminho do meio, a gente experimenta os dois extremos. Então, assim, eu fiquei muito desapegada. E assim, eu não tenho uma resposta fixa pra vocês aqui no momento sobre como eu consegui realizar um grande sonho. Ele simplesmente aconteceu. Mas a partir disso, eu comecei a entender por que eu não realizei os anteriores. Vamos lá? Esse meu sonho de vida que eu realizei foi de ter minha casa própria. Era um sonho compartilhado, até porque, né, foi uma conquista minha e do meu marido. Mas inicialmente, assim, era uma vontade minha. Tanto é que ele atribui essa conquista nossa a mim. Ele diz, olha, você me fez querer isso e você me motivou a conseguir isso pra gente. Nós conseguimos. A gente conseguiu nossa casa própria. Antes de conseguir, eu passei ali por um tempo de angústia, porque a gente ficou um tempo, assim, sem alternativa, sem saber exatamente o que fazer, até que milagrosamente aconteceu uma grande oportunidade, facilidades, assim, que a gente tá aqui hoje. Então, assim, eu recebi este sonho, tá? Então, vamos lá. Antes, quando eu não tinha casa própria, tava na casa dos meus pais. Então, assim, eu sempre tive esse sonho, eu quero o meu lugar, a minha casa.
E eu ficava imaginando o que? Quando eu tiver a minha casa, eu vou poder fazer as minhas regras, eu posso administrar a minha casa da melhor forma, pra mim. Eu vou... não vou ter porque assim, é a casa compartilhada, né? Então, assim, às vezes eu não tinha a privacidade que eu queria. Às vezes eu não tinha o silêncio que eu queria. Às vezes eu não tinha a questão de ficar à vontade, né? Nem meu quarto era só meu, era uma coisa que eu dividia com minha irmã e etc. Até inclusive em relação a tarefas da casa, muita coisa não dependia só de mim, né? Tinha que ter ali aquele rodízio entre mim e minha irmã, e às vezes tinha brigas, e assim, muito desse momento em que a gente tava brigando por causa disso, eu ficava, na minha casa vai ser diferente. A minha casa, eu que sou a senhora da minha casa, e não ia ter isso, eu ia ter paz. A gente fica achando que quando a gente conquistar, ou quando a gente viver aquilo que a gente pensa, a gente vai magicamente virar outra pessoa. Gente, sabe quem vai estar lá no seu sonho? Você. Desculpa te decepcionar, você vai estar lá. Então, assim, eu tinha todo esse pensamento. Arte pra mim agora, viver na minha casa. Quando eu vim morar na minha casa, primeiramente, teve toda a empolgação, né? A casa é uma casa bonita, toda reformadinha, linda, maravilhosa. Aí eu fiz, bom, aqui agora vai ser minha vida perfeita. Vou fazer minhas coisas, vou deixar ela organizada todos os dias e etc. Até uma semana depois, eu me encontrar numa bagunça que eu fiquei, gente, que é isso? Então, assim, em relação a paz e espírito, eu tinha, né? Então, é minha casa, as coisas são diferentes, mas eu percebi que aquela mudança toda que eu pensei que teria na minha vida não teve. Então, assim, se eu tinha uns padrões de desordem, ou se eu tinha também, assim, momentos de cansaço físico, mental, e deixar de fazer as coisas e ficar ali naquela bagunça, prato enchendo na pia, roupa em cima de uma cadeira, a cama que passa o dia todo sem forrar, sabe? Então, assim, essas coisas vieram junto comigo. Né? E ainda é pior, porque, assim, a alimentação dessa casa virou minha responsabilidade. Então, às vezes, meu dia eu faço, gente, o almoço, enfim. Então, assim, eu não tô reclamando, tá? Mas eu tô falando pra vocês esse exemplozinho, assim, irrisório, porque a gente pensa que tudo vai mudar, e não é assim. Até porque o carro-chefe da sua vida é você. A mudança tem que vir, não importa a circunstância. O externo é um espelho de você mesmo. Então, assim, se o seu interno tá bagunçado, o seu externo, por mais que você saia de um lugar X para um lugar Y, aquela bagunça interna vai refletir nesse ambiente, mesmo sendo tudo novo, mesmo sendo vida nova. Por que vocês acham que termina um ano, inicia outro, vocês fazem várias promessas, várias metas, vários planejamentos, e vira a data e você, 3 dias, já tá vendo que, assim, não mudou, né? Não mudou, é você que faz a mudança. Não é nada externo. Então, eu entendi, realizando esse meu sonho, eu entendi que os outros sonhos que eu não realizei comunicam diretamente pra mim que tudo que tá fora de mim é reflexo de mim mesma. Sabe aquela parte bíblica que fala ser fiel no pouco e vai ser fiel no muito? Essa frase, ela exemplifica tudo. Quando a gente começa um projeto, vamos lá, a gente falou de uma conquista material, né? Que eu citei aqui. Agora vamos falar de sonho que você quer conquistar a nível, assim, de projeto, de um trabalho, de uma profissão, de uma carreira acadêmica. Vamos lá, assim, as coisas. Vamos a, então, o exemplo, assim, do corpo. Você tem um projeto, inicia um projeto em que você quer construir um corpo bonito. Então, você vai separar aquelas atividades que vão te levar até lá. Então, começa com uma boa hidratação, uma boa alimentação e exercício físico, certo? Então, assim, você, se for uma pessoa sábia, você vai te dar uma folga de tempo aí, sabendo que é uma construção pouco a pouco até te chegar lá. Então, você vai se dar aí
o privilégio de mudar em 6 meses, 1 ano, ok. Porém, quando a gente tá escrevendo no papel e você coloca assim, 6 meses. Esses 6 meses, quando vai dia a dia passando, se perde um pouco a métrica do tempo. Porque você vai fazer repetições de atitudes e ações todos os dias e você não vai ver resultado. Não vai ver. Você vai a primeira vez na academia, você vai a segunda, a terceira, a quarta e bebe água e se alimenta e você vai se olhar no espelho e você não vai ver grandes coisas, você não vai ver grandes diferenças. Então você vai ficar ali. Não tô vendo nada, não tô vendo, porque assim, essa confirmação no que você está vendo, ela vai demorar para acontecer, tá? Vamos ser realistas. Então, primeiramente você precisa ter dentro de si que você não vai poder contar com o externo te confirmar aquilo que você está fazendo. A maioria das coisas são assim, você não vai contar com o externo. O mundo não vai dizer assim, olha, tá dando certo. Não, ele vai ficar naquele completo silêncio, naquele completo nada tá acontecendo, quando na verdade tá acontecendo sim. Nos bastidores. Nada visível. Tenha fé. Continue. Eu abri o vídeo falando sobre um sonho que eu realizei, né? Eu realizei o sonho e percebi que não houve tanta mudança como eu imaginei que teria. Ou seja, houve uma mudança externa, porque acontece, tá, gente? Acontece até com grande quantidade aí no mundo, de você conseguir algo assim, em que você vê palpável, mas você percebe que aquilo não era o que você esperava, a nível de sentimento, emoções, pensamentos, ok? E a gente vai ter também o exemplo de perseguir um sonho e não conseguir, ok? Nesse primeiro exemplo, a gente pode também lembrar daqueles exemplos de pessoas que ganham, por exemplo, muito dinheiro, na Mega Sena, por exemplo. E pouco tempo depois, perde tudo. De forma assim que você fica, como a pessoa conseguiu se livrar de milhões? Realmente, como? Como? Justamente, não houve a reforma interna. Houve uma alteração externa que não reflete quem você é, ok? Quem você acha que é, tá? Só fazendo aqui, só especificando quem você acha que você é, ok? Então, assim, se na minha cabeça eu penso que eu vou ser melhor, mais ágil, mais feliz quando eu estiver vivendo aquele sonho, se eu não tenho isso hoje, eu não tenho essa felicidade, esse tipo de ação, atitude, hoje, se esse externo, esse sonho viesse, às vezes o sonho termina sendo uma maldição, gente. Imagina, pensa bem, imagina esse sonho que você tem. Imagina se amanhã te dessem, toma. Qual a probabilidade de isso escorrer das suas mãos? Sejam sinceros. Alto. Seria um risco alto, entendeu? Se você não estiver realmente disposto a agarrar essa oportunidade e dar 100% de você, você vai perder. E, sinceramente falando, uma pessoa que vive dando 30% de si, no outro dia vai começar a dar 100%, é inviável, não é? É contra-intuitivo, é contra a nossa natureza, ok? Então, assim, em relação ao sonho da minha casa, eu tô construindo a pessoa que eu quero ser vivendo este sonho, ok? Então, como é uma coisa assim de casa, eu tenho uma casa, não é algo que vai, assim, exigir de mim uma mudança de personalidade, senão eu vou perder essa... Não, não é assim. Eu tenho a minha casa e eu vou dia com dia aprendendo, né, tendo paciência comigo mesma também. E era muito fácil eu ficar assim, vou organizar, vou ser sempre organizada e julgando a minha irmã e etc. É muito fácil, né? Quando eu cheguei aqui na hora da verdade, tem dia que realmente essa casa diz assim, socorro! Socorro! Entendeu? Aí no outro dia ela tá super limpa e maravilhosa, porque eu estou ali me dedicando nela. E fica assim, né? Mas o que eu tô querendo pra mostrar pra vocês é que para o sonho, a coisa, o material ou o projeto que você tá fazendo, ele só vai ser bem sucedido se ele for um reflexo do seu interior. Pega essa frase. E nos exemplos dos sonhos que você não consegue realizar, é onde entra agora o conceito que eu quero mostrar para vocês,
que é o conceito de eu maior, eu menor e o autoconceito, tá? Eu fiz até um desenho aqui pra vocês, tá, gente? Esse desenho aqui, vamos se concentrar aqui. Este aqui, tudo isso aqui é você, tá? Tudo isso aqui é você. Aqui é o seu eu maior. Ou seja, o que é o eu maior? Seu eu maior é uma coisa que a gente escuta sempre. Em qualquer papo de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, metafísica, você sempre vai ouvir falar em termos de seu eu superior, o inconsciente, que sabe das coisas, e o seu ser, o quem você é de verdade. Então, assim, a gente tá muito, muito familiarizado com esse termo de eu superior, que aqui eu tô chamando de eu maior, ok? Mas uma coisa que a gente vive na pele e esqueceram de frisar pra gente é o eu menor, gente. É esse menorzinho aqui. Vocês podem perceber que eu desenhei ele dentro do seu ser, né? Até porque não existe nada fora de você. Tudo é ilusão. Só existe você. Então, assim, dentro do seu eu maior aqui, nessa imensidão aqui do teu ser, existe um eu menor. Esse eu menor é o seu autoconceito. O que seria autoconceito? É a sua autoimagem, é a percepção que você tem de você, é o que você acredita que você é. Então, tá vendo como é pequeno o que você acredita que você é? Menorzinho? Pro tamanho de quem você é de verdade? Então, assim, quando você se imagina pensando assim, eu quero... eu tenho um emprego e eu quero passar a receber um salário maior. Quero triplicar o meu salário, por exemplo. Então, assim, essa ideia surgiu porque você aqui, no maior, sabe que isso que você está vivendo não é suficiente para você. Você quer viver sonho, você quer viver uma liberdade financeira, você quer ter dinheiro, ok? Porém, o seu eu menor é o conceito que você tem de si. Se você tem esse emprego hoje, ele basicamente é o reflexo do que você acredita que você consegue. Então, quando você começa a se aventurar, a traçar planos para aumentar esse salário, por exemplo, vai ter sempre os conceitos que você tem do eu menor te puxando para baixo. Te dizendo assim, não, a gente não tem como a gente fazer isso, não. Não, a gente não vai conseguir. Então você diariamente vai sentir uma certa resistência. Seja no aspecto de sentimentos, emoções, desânimo, seja também pensamentos conscientes mesmo. Diz assim, não vou conseguir não. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Vou me manter aqui, não vou me arriscar porque... Entendeu? Então assim, você vai delimitando ali o seu... até onde você pode ir. Então, o eu menor aqui tá ganhando. Então assim, onde é que a gente vai começar a se desenvolver aqui? Uma mudança real a ponto do externo começar a mudar sem que você precise fazer esforço nenhum. Trabalhar no eu menor. Sim, a gente fica focando aqui no eu maior, de assim, eu sou... Gente, a gente tem que entender que o nosso cérebro é inteligente, tá? Se você sabe que tem uma crença de escassez arraigada em você, o fato de você dizer assim, eu sou prosperidade, o seu cérebro vai dizer assim, não, você não é não. Não é não. Não somos não. Ok, é lógico, né? É lógico que a gente vai ter resistência a isso. Então, assim, a gente vai se concentrar no eu menor, tá? Então, a gente vai fazer aqui um passo pra trás. Você tem seus sonhos? Esquece os sonhos. Não, calma. Calma, vocês estão muito precipitados. Esquece um pouco o sonho, tá? Eu sei que você tem metas, sonhos, planejamento. Esquece um pouco, tá? Porque, ó, vou ser bem sincera com vocês. O seu sonho... Cadê minha caneta? Vamos lá. Tá aqui o seu eu maior. Tá aqui o seu menor. Eu vou desenhar seu sonho. É um sonho assim, enorme, tá? Você quer conquistar o seu primeiro bilhão. Olha o tamanho do seu sonho. Gente, é isso mesmo, tá? O seu sonho
é este pequenininho aqui, comparado a você. Deixa o tamanho. Então, assim, quando você começa a perseguir seus sonhos como se eles fossem grande coisa, maior que você, maior que seu Deus, já tá errado. Por quê? Porque a sensação que a gente vai ter quando a gente olha o sonho enorme é que você é pequena. Como pode? Como pode ter coisa neste mundo maior do que você? Filho de Deus. Hein, filho de Deus? Não tem, gente. Todo esse mundo material é um mundo ilusório. É um mundo perecível. É um mundo de ciclos. É um mundo que está embaixo, está em cima, depois gira. Ciclos perecíveis. Nada real. Nada real. O que é real? É só o eterno. Algo que é eterno é real. Coisas passageiras não é real, é ilusão. Então, você colocar tanta ênfase ou colocar a salvação da sua vida no seu sonho, você está colocando o seu poder no lugar errado. No lugar errado. A única coisa que você precisa se preocupar é em parar de pensar com o eu menor e se lembrar do seu eu maior. E o seu eu maior é maior que esse sonho que você tem, enorme, tá? É maior do que esse seu sonho. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, no autoconceito. Tá certo? Eu sei que você não confia em você. Você não vê potencial em você. Você não acha que você chega lá. Você não acha que consegue. Você acha que você não merece. Você acha que a vida é só isso mesmo. Você diz que já tá tudo perdido. Perdeu tempo. Você acha que tá velha demais pra isso. Enfim, existem várias formas de você pensar que vai te limitar. Que vai te prender. Então, a gente precisa se livrar desse tipo de pensamento. Então, vamos voltar um pouco ao que eu estava dizendo. Esquece o teu sonho um pouquinho. Esquece. Porque não vamos perseguir sonho nenhum. Nós vamos receber as dádivas que são de nosso direito. Certo? Agora, vamos lá. Essa vida que você está levando, as coisas que você tem hoje, o relacionamento que você vive, elas já são suas criações. Parabéns, você é mamãe, você é papai disso tudo aí. São suas criações. Como é que a gente sabe que Deus cria as coisas? Deus, ele estende algo que não pode ser diferente dele, certo? Ele só cria algo como ele mesmo, certo? Tanto é que este mundo não foi Deus que criou. Soltei essa bomba aí, mas calma, que depois assunto para outro vídeo. O princípio de criação é isso. A gente só consegue criar algo que seja semelhante à nossa imagem, certo? Então, toda a preocupação que você precisa ter agora neste momento é de fortificar o seu autoconceito. Você sempre vai ver no mundo algo que seja semelhante a você. Por isso que é dito na Bíblia: pelos seus frutos os conhecerei. É disso que ele tá falando. Tá vendo sua vida? Tudo isso que você tá vivendo já são seus frutos, já são seus filhos. Então você tem que pensar assim: é este mundo que eu quero ver? São essas criações que eu quero experienciar aqui? Não tá feliz? Então temos que criar de novo. Aí você pensa, eu vou mentalizar e pensar no que eu quero. Gente, não é assim. Não é assim. O que você tem que se ocupar neste momento é com seu autoconceito. Eu tô sendo repetitiva aqui, mostrando isso pra vocês, porque eu quero que vocês decorem isso aqui. O autoconceito é tudo que você pensa sobre si, certo? Isso está sob nosso controle. Porque quem nós somos não tem nada a ver com o teu autoconceito. Quem nós somos já é tudo que existe. Somos perfeitos como Deus nos criou. Porém, a gente se limita a se ver de N formas. Claro que quem te ensinou a que você é isso? A criação que você teve, a sociedade em que você vive, as situações, os professores, a escolinha, a igreja. Depende de onde você, em que sistema de pensamento você cresceu. É isso que você aprendeu, que é você. Isso quer dizer que é verdade? Não, né? Não é verdade. São conceitos que foram implementados aí na sua cabecinha e você aceitou. E não seria diferente, né, gente? Eu também aceitei os conceitos que me deram até chegar o momento que eu fiz, não, peraí. Não faz sentido a vida. Não faz sentido. Então, quando eu comecei a questionar, eu fui percebendo que eu poderia, sim, testar
novas ideias, testar novos conceitos sobre mim. Existe uma forma de você fazer isso bem rápido, tá? Sobre mudança de autoconceito. Isso se chama criar um alter ego. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Acho importante porque, né, se eu tô mostrando isso aqui pra vocês, eu não ia dar um problema sem solução. Mas vou deixar pro próximo vídeo. Eu só quero que neste vídeo vocês entendam um conceito, tá certo? De eu maior, eu menor e autoconceito. Autoimagem, o que você pensa sobre você. Para vocês viverem o sonho de vocês, meus amores, vocês precisam entender que tudo que você vai conseguir e ver neste mundo vai depender de quem você é. De quem você acha que é, tá? De quem você acha que é. Então, a sua tarefinha neste momento, se você tá realmente num lugar em que você não quer estar, é você fazer aquela investigação de crenças mesmo. Só dando uma liberação para vocês. A gente, na espiritualidade, a gente aprende muito sobre crenças limitantes. Para você entender melhor sobre esse assunto e se libertar disso, pensa o seguinte, só existe crenças, tá? Não tem crenças boas e nem crenças limitantes, só existe crenças. Vocês vão entendendo aí que o mundo é neutro, tá? As coisas são neutras. O que define a importância das coisas é onde você bota a sua atenção, onde você foca. Se você tá atraindo para você o que você acha que você merece, isso significa, gente, que o sistema tá funcionando a pleno vapor e muito bom por isso. Já pararam pra pensar? Tipo assim, ai, eu sou muito azarada. Aí você vai lá e recebe mais uma comprovação de que você é azarada. Gente, tá top. Pensou, criou. Olha que coisa maravilhosa. Lógico que o resultado disso, na sua vivência, não tá legal. Não tá gostando. Mas até aqui, não tava funcionando? Não tava funcionando? Não tava. O que você precisa fazer agora é mudar a crença para poder começar a se ver refletido no mundo, certo? Então, não, você não está quebrado. Ai, a minha vida não funciona, eu não consigo. Gente, vocês conseguem. Tudo isso aí que vocês estão vivendo só prova que vocês conseguem. É contra-intuitivo, mas assim, eu tive essa percepção na minha vida. Eu fiz, gente, olha como minha mente é poderosa. Como é que eu fico achando que sempre vou ser posta pra trás e aí eu sou posta pra trás? Caraca! Doeu, mas assim, eu criei isso aqui. Se eu não quero mais criar isso aqui, eu escolho de novo. Aí eu comecei a pensar assim, não, as pessoas sempre me têm como prioridade. Eu sou a prioridade. Sempre. Então, eu comecei a fazer situações em que, primeiro, a dinâmica era entre mim e mim mesma, tá? Então, assim, quando eu ia, por exemplo, chegava num local. Então, eu olhava aquele local, tem vários lugares para sentar. Então, assim, como eu sou a prioridade, eu vou sentar no melhor lugar. E quando eu sentava ali, eu fazia, nossa, essa vista daqui tá ótima. Eu tenho o melhor lugar. Isso com tudo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vou no mercado. Daí eu passo o dinheirinho, né? A pessoa me dá o troco errado, faltando. Então, eu podia pensar assim, opa aí, tá vendo? Toda vez é isso. Não. Ou eu posso pensar assim, eita, tá errado. Eu mereço o troco certo. Eu não paguei o valor certo. Aí eu chego lá e digo, moça, o troco tá incorreto. Lógico, ela vai fazer lá a continha e vai me dar, e eu vou dizer muito obrigada, e pronto. E eu vou sair de lá pensando assim, é isso que eu mereço. Entendeu? Se ela teve uma desatenção ali, não é porque eu sou azarada. A menina teve uma desatenção ali, e eu avisei pra ela e peguei o meu dinheiro, entendeu? Então, tudo isso vai alimentando o meu autoconceito. E quando eu tenho esse autoconceito melhor para tais áreas, aquelas coisas vão começar a ser naturais para mim. Então, eu não tô perseguindo um sonho, eu não tô perseguindo uma meta. Aquilo tá vindo assim para mim. Entendeu? Tá vindo para mim. E é natural. E são coisas inimagináveis. Tudo que tiver a ver com eu ser prioridade vai acontecer para mim. Vai acontecer. Coisas que eu vou ficar, nossa. E o mundo, gente, olha só. O mundo, ele traz muitos testemunhos do que você pensa. Muito mesmo. Então, assim,
Eu sei que vai ser custoso as primeiras coisinhas começarem a acontecer, tá? Porque o sistema de crença que tá no momento, ele é bem forte. Isso a gente sabe. Então, quando a gente troca essa crença, às vezes vai vir um pouco ali do resquício que falta, né? Aquele negocinho, a laminha do que a gente pensava antes. Mas, de repente, virou. É esse o tal do salto quântico que as pessoas falam. Porque não é assim, sabe? Não, às vezes você simplesmente pula de um patamar para outro. Aquilo que acontecia com frequência nunca mais acontece. Porque deixou de ser uma coisa que você via em você. Então não tem por que isso estar acontecendo no seu entorno, senão você não acredita mais. Você não acredita que você ser passada para trás é algo ok. Não, você é sua prioridade. Então só vai vir confirmação daquilo. O mundo vai trazer testemunhas do que você pensa que é o tempo todo. E é uma maravilha. Quando você pensa bem de si mesmo. Agora, quando você pensa mal de você, ele traz todas as testemunhas. Aí dói. Dói. Mas aí eu sempre fiquei pensando assim. Depois que eu comecei a pensar que tudo que tem no mundo é criação minha e são meus filhos, eu digo, ai, não gostei. Sabe quando Deus está criando o mundo? No primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, olhou e achou bom. Olhou e achou bom. Olhou e achou bom. Então, ele estava criando ali conforme ele acreditava que era bom. Agora, se você está criando algo e diz, não achei bom, troca, gente. Troca a criação. Entendeu? Troca. A gente troca isso a nível de pensamento, a nível de palavras, que são as afirmações que a gente fala, e a nível de ação. Eu, quando digo que eu sou minha prioridade, eu primeiro pensei, eu sou minha prioridade. A segunda é nunca mais usar minha boca pra falar o nome de Deus em vão. Ai, Deus, qual é o nome de Deus em vão? É o eu sou. Deus diz lá, eu sou o eu sou. Então o nome dele é eu sou. Quando a gente fala eu sou, a gente tá falando o nosso nome como filho de Deus. Então se eu falo eu sou azarada, então eu estou usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque eu estou falando algo que não é algo coerente com o que eu quero sentir. Ninguém quer se sentir azarado. Não é uma criação boa. Então por que eu vou estar falando isso? Então eu deixei de falar mal de mim mesma, primeiramente, para mim e para os outros. Lógico que não foi de amanhã eu parei de falar. Não, às vezes eu me flagrei falando. Ai, menina, eu sou muito bobinha. Aí, sabe? Ai, gente, não, eu sou muito burra. Aí depois eu ficava... Não, não sou burra, não. É porque... Entendeu? Aí eu fui parando aos poucos. Tá? Não vamos ser tão rígidos consigo, tá, gente? Não vamos ficar... Porque por causa de um deslize, você vai ficar, tá vendo aí, ó? Eu não presto pra nada. Não, não é assim. Vocês vão cair ali na tentação. Entendeu? Então, quando eu passei a pensar assim, tudo que eu tô vendo são minhas criações e isso só afirma que eu tô usando o ato de criar para criar coisas que eu não quero ver, eu não quero sentir, então eu tenho que mudar a criação. Sim, lembrei o que eu tava falando. A gente cria com o pensamento, com a palavra e com as ações. Ainda no exemplo da prioridade. Eu pensei que eu sou minha prioridade, eu passei a falar que eu sou prioridade e eu passei a agir como uma pessoa que é prioridade. E tadá! Passei a ser a prioridade para os outros, para mim e ter a minha devida importância. A gente pode concluir com isso em relação aos nossos sonhos, ou quando a gente recebe o nosso sonho, ou quando a gente não consegue o nosso sonho, ou quando a gente desiste antes mesmo de conseguir. A conclusão que a gente pode tirar disso é que a gente só consegue evolução real no mundo se a gente estiver passando por uma evolução interior, ok? Então, perseguir sonhos não é o nosso objetivo mais. Não faz mais sentido, porque a gente está mudando a forma de se ver e os nossos sonhos, o que tiver de acontecer no externo é sempre um reflexo do interno, certo? Pronto, agora eu trouxe outro desenho, porque eu tô muito desenhista hoje. Porque assim, em relação à evolução, tá? A gente tá falando sobre evolução interior e exterior. A gente, em algum momento, vai sentir que a gente não tá chegando em lugar nenhum, tá? Esse é um sentimento muito comum, muito normal, tudo dentro da normalidade, tá, gente? Não precisa achar que vocês estão fazendo errado. Não, você não tá usando o princípio
pensamento, palavra e ação, então as coisas vão começar a acontecer, certo? Então, assim, a gente tá acostumado, ó o desenho, a gente tá acostumado a achar que a nossa evolução é assim, tá? A gente vai sair desse ponto aqui e a gente vai começar a subir uma ladeirinha até chegar no nosso sonho, no nosso objetivo, ok? Beleza. Tem gente que não acha que é assim, tem gente que já acha que a gente evolui assim. Então, a gente vai se desenvolvendo e subindo degraus, tá? Então, se eu sair daqui, aí eu dou o primeiro passo, eu já tô aqui. Eu dou outro passo, eu já tô aqui. Agora, se eu disser pra vocês que não é assim a nossa evolução. Exatamente, não é assim, tá? Eu trouxe pra vocês o real exemplo de como a gente evolui. Estão preparados? Que rufem os tambores. A evolução da gente acontece assim. E ninguém tava esperando por isso, hein? Isso aqui é uma espiral. Pra quem não sabe. A gente tá aqui, ok? Então, assim, a gente começa a pensar no autoconceito que a gente tornou consciente mediante as nossas adversidades da vida, tá? Porque tem uma frase do Curso Milagres que diz o seguinte, que o teu inimigo é o teu salvador. Aí você fica pensando, como assim? Vamos colocar essa frase numa situação. Se eu tenho uma situação ruim acontecendo, em que tá me gerando angústia, dor, sofrimento, a forma de eu conseguir sair daquela situação é reconhecer que aquela situação era inevitável. Ela tinha que acontecer como aconteceu. Por quê? Por causa do meu estilo de pensamento. Então, ao invés de eu ficar sofrendo ali, por que eu não olho para aquilo e passo, peraí, essa situação que a vida trouxe para mim, minha criação, foi construída a partir de que pensamento? Então, você faz aquela avaliação mais crítica sobre si. Por exemplo, um exemplo prático. Você está enfrentando um chefe no seu trabalho que ele é muito ignorante e muito intolerante com você. E não respeita os seus horários, nem entende quando você tem um problema e ele faz não quero saber, tá? Então você fica, gente, como esse homem é insuportável. Então, assim, todo dia você tá reclamando dele, mas nada acontece. Até que você faz, peraí, o meu inimigo, que é o meu chefe no momento, é o meu salvador. O que é que ele tá mostrando pra mim? Que eu estou pensando, ou que eu estou fazendo comigo. Então, eu começo a fazer aquela avaliação minuciosa. Então, eu penso assim, eu não tô respeitando os meus horários. Eu não estou sendo tolerante comigo. Eu não tô respeitando meu tempo de descanso. Eu tô negligenciando minha saúde. Então, eu estou passando por cima de mim em detrimento de outras pessoas. Então, é óbvio que eu tô ensinando pro mundo que as pessoas podem passar por cima de mim, não me respeitar, porque é isso que eu acredito que eu mereço, por causa dos meus pensamentos. Então, eu entendo aquela situação. Então, como é que eu vou resolver essa situação? É chegando no chefe e dizendo assim, olha aqui, seu merda. Não, gente, você vai conseguir resolver essa situação quando você olhar pra si e entender o que você tá fazendo de errado com você. Então, você vai começar a respeitar os seus horários. Você vai começar a se impor com você mesma. Você vai entregar pra ele nos prazos conforme der, certo? Você vai começar a se respeitar. Então, de repente, o seu chefe vai começar a te respeitar também. E você vai ficar sem entender como aquilo aconteceu. As pessoas, né? Você vai saber. Porque você tá fazendo trabalho. As pessoas não vão entender. Tipo assim, gente, ele é ruim com todo mundo. Só é boa com essa menina. Como é que ela consegue? Justamente, você entendeu que o seu inimigo era o seu salvador. Ele está mostrando aspectos de você. Então resolva com você, não é com ele não, tá? Vamos lá, vamos voltar pra espiral. A gente vai evoluindo aqui. E essa espiral significa o quê, ó? Vocês olhando esse meu movimento aqui, ó, movimento. Viu que a gente tá dando passos circulares? Então pode acontecer sim, de você tá nesse ponto aqui. E você tá fazendo uma mudança, ou você tá fazendo ações, pensamentos, e aquilo, aparentemente, não tá dando em nada, porque você está circulando. Mas, se você perceber, tem uma angulaçãozinha que ao final de um período, você não tá girando aqui, você tá girando aqui. Viu? Então, você vai começar a evoluir. E essa evolução, ela vai custar um pouco de repetição, tá? Vai custar um pouco de insistência.
E vai custar também você ter a leve impressão que você não tá evoluindo pra lugar nenhum. Mas você está subindo, minha querida. Você está subindo, minha querida. Não se preocupe. Então é isso, gente. Eu trouxe essa reflexão pra vocês hoje, a fim de melhorar a jornada de vocês. E que vocês entendam que o sonho de vocês não é maior que vocês. Cadê? Não é maior que você. Olha o sonhozinho daqui da garota. Não é maior que você. As coisas que a gente experimenta aqui é tal qual nossa imagem e semelhança. Então, quer criar algo no mundo? Crie no seu interno, certo? Não é porque o seu externo vai mudar que significa que você vai conseguir acompanhar aquela mudança a nível de sentimento, pensamento. Não. Pode acontecer, inclusive, de você, gente, eu vou mudar de vida. Vou me mudar para outra cidade. Achando que aqueles problemas vão melhorar magicamente. Não vão. Aqueles problemas vai te perseguir, tá? Por quê? Porque é você que tá criando. Baseado no que você acha que você é. Entendeu? Então, pega essa responsabilidade pra você e muda dentro. O mundo vai mudar por consequência. Não se persegue sonhos. Os seus sonhos perseguem você. Ok? Então é isso. Aqui é a Nerissa e aqui nesse canal a gente fala sobre reflexões, de estilo de vida, pensamentos filosóficos, metafísica e espiritualidade. Até porque vocês são muito bem-vindos ao meu diário pessoal, público e aberto para vocês. Até o próximo.